noite. Bem-vindo de novo ao Atle Português, onde contamos dos desdobramentos militares e políticos. Inscreva-se no nosso canal para saber mais do que está acontecendo na Ucrânia. Vamos aos destaques de hoje, 1º de outubro. Incêndio irrompe em uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. Armas nucleares, submarinos e fúria. Trump ataca Medvedev e Putin. Exército russo sangra no leste. Ucrânia liberta cidade após cidade. Hoje, a Ucrânia celebra o Dia dos Defensores. Não é apenas uma data no calendário, é um símbolo de resistência, unidade e do espírito inquebrável do povo ucraniano. Prestamos homenagem aos soldados na linha de frente, aos homens e mulheres médicos que salvam vidas incansavelmente, aos voluntários que oferecem sua força e humildade, e aos trabalhadores da rede elétrica que restauram luz, água e aquecimento sob fogo inimigo. Este dia nos lembra que a força da Ucrânia não está apenas em suas armas, mas em seu povo, aqueles que acreditam no país e lutam por sua liberdade. Glória à Ucrânia e glória aos heróis. Na manhã de quarta-feira, algo deu errado na refinaria de petróleo Novoyaroslav, na Rússia. Um incêndio irrompeu no local. O governador regional apressou-se em tranquilizar o público. Hoje não foram registrados ataques de drones. O incêndio é de origem tecnológica, afirmou. Essa refinaria não é pequena. Está entre as 5 maiores da Rússia, produzindo gasolina, diesel, querosene e outros produtos estratégicos. Em operação desde 1961, processa cerca de 15 milhões de toneladas de petróleo por ano. Para registrar, Rosneft e Gazprom controlam a planta. E mesmo que desta vez não tenham sido drones ucranianos envolvidos, o resultado é o mesmo. A máquina de guerra russa sofreu mais um golpe em suas linhas vitais de combustível. Em setembro, ataques de drones forçaram 4 refinarias russas a suspender operações, afetando cerca de 1/4 da capacidade de refino do país. Em 28 de setembro, cerca de 38% das unidades de refino primário da Rússia estavam fora de operação, com a produção de gasolina e diesel caindo 6% em agosto e 18% em setembro. Entre as refinarias afetadas está a refinaria de Kirishi, na região de Leningrado, a segunda maior da Rússia em capacidade, que foi totalmente paralisada em 14 de setembro. A refinaria de Ryazan da Rosneft, entre as 5 maiores do país, parou em 5 de setembro. A Novokuybyshesk interrompeu a produção em 20 de setembro, seguida pela refinaria de Astrakhan da Gazprom em 22 de setembro. As interrupções já geraram escassez interna significativa. O fornecimento de combustível caiu até 20% do consumo total, aumentando a pressão nos postos e gerando preocupação com a estabilidade do setor energético russo. O presidente Donald Trump, em reunião com generais em Quântico, fez uma série de declarações emocionadas sobre política, guerra, ameaças nucleares e Dmitry Medvedev, da Rússia. Tivemos recentemente algumas ameaças da Rússia. Enviei um submarino nuclear, a arma mais letal já feita. Mas anunciei isso porque ele, Medvedev, mencionou a palavra nuclear e era realmente uma pessoa estúpida que trabalha para ele. Então movi 1 ou 2 submarinos para a costa da Rússia, apenas por precaução, porque não podemos deixar que as pessoas joguem com essa palavra. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Com certeza não podemos. Precisamos agir. Uma coisa é clara. Não estamos falando apenas de Medvedev em particular, mas da Rússia em geral. E simplesmente não dá para falar como um terrorista brutal, pois é disso que o terrorismo se trata: brutalidade sem sentido. E se com Medvedev mais ou menos se entende, e quanto aos outros russos internacionalmente indiciados, é a guerra que eles fomentam. A guerra é muito estranha e você nunca sabe o que vai acontecer com ela, disse Trump. O mais fácil de lidar seria Putin, mas acabou sendo o mais difícil de todos. Bem, a Ucrânia vem dizendo isso ao mundo desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Então, a pergunta é:
O que nós, enquanto Ocidente coletivo, fazemos a respeito? Nos encontramos no Alasca. Tivemos uma boa reunião. Depois ele voltou e começou a enviar drones para Kiev. Eu disse, pensei que tivemos uma boa reunião, mas essas coisas acontecem. Precisamos resolver isso. É loucura o que está acontecendo. É a pior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. O número de soldados mortos é simplesmente absurdo. De 5.000 a 7.000 soldados morrem por semana. Imagine só. Então eu acho que vamos conseguir resolver, mas isso se mostrou o mais difícil de todos. Estou muito desapontado com o presidente Putin. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Voluntariamente ou nem tanto, mas Donald Trump de fato fez muito no sentido de buscar paz com a Rússia, acredite ou não. Ele literalmente deu a Putin todas as chances do mundo para acabar com esta guerra. Trump convidou o Putin para a Alasca, apertou sua mão e disse: "Vamos parar a guerra em nome da paz no mundo." "Não", disse Putin, "eu não quero paz no mundo, eu quero uma parte dele." Mesmo assim, o esforço de Trump é realmente grande e digno de um prêmio, talvez um Nobel. Mas Trump disse, falando aos generais, que ele não quer. Então, seja o que for que esteja acontecendo, nós na Ucrânia só queremos ter certeza de que alguém que está no comando de todo o mundo sabe o que está fazendo, já que as forças ucranianas têm trabalhado duro todos os dias desde 4 anos para fazer Putin parecer o que ele é hoje. E então temos aquele que precisa ser resolvido. Precisamos resolver com o presidente Putin e Zelensky, reunir os dois e fazer acontecer. Mas a única maneira de fazermos isso é com força. E nós temos força extrema. Tivemos o horror do Afeganistão, que é realmente a razão pela qual eu acho que Putin entrou lá. Eu pensei que ele teria resolvido essa situação rapidamente. Ele deveria ter terminado essa guerra em 1 semana. E eu disse a ele, sabe, você não está bem. Está há 4 anos lutando uma guerra que deveria ter durado 1 semana. Você é um tigre de papel? Mais uma coisa para acrescentar ao assunto. Medvedev disse que não há submarinos americanos perto das costas da Rússia, chamando isso de um gato preto em um quarto escuro, enquanto o gato nem sequer está lá. Então, acho que em termos do que e de como Donald Trump está dizendo ou fazendo sua administração dizer, pode até ser palavras de justiça, mas certamente não devem ser apenas palavras. Vladimir Putin, assim como Joseph Stalin antes dele, entende apenas a linguagem da força. A contraofensiva da Ucrânia está ganhando força. O presidente Zelensky anunciou que as forças ucranianas já reconquistaram cerca de 180 km² de território. O custo para o inimigo tem sido alto. Apenas no eixo de Dobropilha, a Rússia perdeu quase 3.200 soldados desde o início da operação. As forças russas continuam tentando romper as defesas ucranianas ao longo de toda a linha de frente. Meus colegas trazem as últimas informações sobre como a situação se desenrola na frente. Apenas 1 em cada 10 soldados russos consegue se aproximar das posições das forças de defesa da Ucrânia na direção de Novopavlivsk. A informação é de um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. A razão é o trabalho dos drones ucranianos, que paralisam o movimento das tropas russas ao longo das rotas logísticas. Os soldados russos são obrigados a abandonar equipamentos e seguir a pé por até 20 quilômetros da linha de frente para evitar ataques de drones. As ações defensivas eficazes das Forças Armadas da Ucrânia impedem Putin de alcançar qualquer um de seus objetivos previamente estabelecidos, observam os analistas. Claro, ele agora tenta melhorar a situação, trazendo reservas, mas não consegue realizar nenhuma operação bem-sucedida em nenhum setor. O mais desafiador, sem dúvida, é a direção de Pokrovsk. Ali, ele repetidamente estabeleceu a tarefa de concluir a operação, capturando Konstantinivka, Kramatorsk e Sloviansk. Nenhum cenário dá certo. Na direção de Dobropilha, onde antes haviam rompido, nós já localizamos a situação, não apenas empurrando o inimigo de volta em 8 quilômetros, mas em algumas áreas até 15 quilômetros, além de termos libertado até 10 povoados. No sul, na direção de Zaporizhia, as forças armadas da Ucrânia estão repelindo os ataques russos perto de Orihiv e Guляйполе. Os invasores não têm nenhum sucesso significativo ali, nem na região de Kherson. O exército russo está fazendo todo o esforço para atravessar até a margem direita do Dnipro, mas sem êxito.
враг пытается атаковать. Sim, de fato, há tentativas de operações de assalto hoje, incluindo o uso de embarcações, especificamente barcos. Este está longe de ser o único exemplo de tais embarcações sendo destruídas. Os russos estão tentando atravessar, antes de tudo, para as ilhas. Eles também têm o desejo de alcançar a margem direita, mas tais planos não terminam em implementação bem-sucedida. A chamada Campanha das Ilhas continua. A atenção especial está voltada para o norte e o leste. É lá que se concentram as principais forças do exército russo e onde os ocupantes sofrem as maiores perdas. A situação mais crítica permanece na região de Donetsk. Na direção de Pokrovsk, está concentrado um agrupamento russo de 120 mil soldados, mas os defensores ucranianos continuam avançando. Novo-Ekonomichny e Udachny foram libertadas. Isso impede que o inimigo controle a rodovia Pokrovsk-Pavlograd. A situação próxima a Rudinsky foi estabilizada, onde o comando russo está destacando forças e reservas significativas. Na direção de Dobropilha, as Forças Armadas da Ucrânia libertaram pelo menos 7 povoados e cerca de 180 quilômetros quadrados de território dos ocupantes russos. Além disso, algumas forças russas que tentavam romper na área de Dobropilha foram encercladas. A operação de contraofensiva em Dobropilha continua. Quero agradecer a todas as nossas unidades envolvidas pela eficácia. Desde o início da operação, nossas forças conseguiram libertar mais de 174 quilômetros quadrados e mais de 194 quilômetros foram limpos de sabotadores russos. Apenas nesta operação, as perdas russas chegam a quase 3.200, a maioria sendo irreversível. As tropas russas enfrentam sérios problemas de suprimento, especialmente de combustível e lubrificantes. A causa são as ações bem-sucedidas das Forças Armadas da Ucrânia, não apenas na linha de frente, mas também no território do país agressor, especificamente ataques das Forças de Defesa da Ucrânia a refinarias de petróleo russas. As perdas totais dos ocupantes na direção de Dobropilha chegam a 3.185 militares, dos quais 1.769 são irrecuperáveis. Os invasores também perderam 969 unidades de armas e equipamentos militares. Com base em relatórios de comandantes no terreno, identifiquei tarefas e emiti instruções necessárias para aumentar a eficácia do engajamento do fogo inimigo, especialmente a longas distâncias, neutralizar grupos de sabotagem inimigos em áreas designadas e melhorar a qualidade da coordenação das unidades. Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Telegram. Enquanto as Forças Armadas da Ucrânia exaurem metodicamente o exército russo, o Kremlin se vê obrigado a inventar vitórias míticas. O presidente da Ucrânia observou que Putin mente até para os líderes mundiais que ainda negociam com ele, assegurando-lhes os supostos feitos de seu exército. Mas a realidade é bem diferente. O exército do país agressor sofre pesadas perdas e não obtém nenhum sucesso. Reportagem de Nikita Skoblikov para a UATV Notícias. É tudo por hoje. Este foi o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia. Deixe-nos saber nos comentários o que achou desta edição. Se quiser ser notificado sobre novos vídeos, ative o sininho. Amanhã traremos mais atualizações. Boa noite.